Primeiro, bom dia, companheirada. Bom dia. Saudações petistas. Quero, na verdade, falar do meu primeiro constrangimento aqui na mesa. De jeito nenhum. Porque eu estou diante das minhas referências. Saúdo, claro, todos aqui na figura da nossa prefeita, referência de política urbana para todos nós, do jeito petista de governar. Saúdo toda a companheirada presente na figura das nossas lideranças aqui, a nossa senadora Benedita da Silva, nossa presidenta Gleise e nosso comandante Zé Dirceu, saudando assim todos os parlamentares e dirigentes presentes. Na verdade, quero fazer uma fala breve e complementar ao que nós já ouvimos aqui. E talvez separar em 4 grandes categorias e começar muito me apresentando. Talvez dessa mesa aqui, eu sou a jovem há mais tempo, eu tenho 41 anos. E, portanto, essa trajetória acaba se confundindo com a existência do próprio PT. E você ter uma parlamentar que é, sim, uma arquiteta urbanista, mas que é uma mulher de origem favelada e periférica, uma intelectual negra, que hoje dialoga com as mudanças climáticas globais, é a primeira mulher secretária de meio ambiente da cidade dela, que é o Rio de Janeiro, que é uma das principais cidades do sul global, me impõe refletir uma realidade do para que o PT serve. O PT serve para ser instrumento das massas que querem ter perspectiva de vida e de futuro. Uma mulher negra petista viva, formulando os próximos 45 anos de PT, é talvez um dos nossos principais argumentos de conseguir filiar mais pessoas, conseguir organizar as pessoas no chão dos nossos sindicatos, no chão das nossas associações, no chão das nossas organizações e, principalmente, no chão do nosso PT. E quero dizer aqui que, dialogando muito com esse Brasil que a gente formulou, que a gente fundou, prefeita, tem 3 categorias aí que se avizinham nos próximos 40 anos que são imperativas para a gente debater e nos dedicar, que é a discussão da cidade, que é a discussão do campo e é a dimensão da floresta. Na cidade, talvez seja um lugar onde a luta de classes e o papel cruel que o capitalismo impôs ao Brasil, às cidades brasileiras, fique mais claro. Quero reforçar aqui a fala do nosso querido Postman, porque existe um problemão que é pós-colonial do século XX, de nós não termos resolvido as periferias e as favelas. Elas continuam sendo, esses territórios continuam sendo espaços de desmonte de direitos, de descarte, inclusive da nossa classe expropriada. Eu não estou nem falando classe trabalhadora, eu quero reforçar aqui isso. A gente criou e fundou uma perspectiva de trabalho e trabalhismo que sequer existe no capitalismo atual. A negação de direitos é tão grande e a precarização da vida é tão grande que as reformas trabalhistas e previdenciárias reforçaram o desmonte do que a gente entende como trabalhador e como a gente entende do que a gente entende como relações de trabalho. E, portanto, as grandes massas, esse chão da pirâmide que o André e o Márcio apontaram, que nossa prefeita posicionou a partir do locus de sua cidade, que estão nas favelas e nas periferias, são, na minha opinião, a grande fronteira do que a gente deve investir e priorizar, que não necessariamente está na luta da carteira formal, das relações formais de trabalho, e está ainda no lumpesinato, no obscurantismo e relegada à própria sorte e à desesperança. Reconstruir o chão de esperança das grandes cidades é um desafio importante. E se a Carta ao Povo Brasileiro de 2003 foi um grande pacto, um chamado ao Brasil de que seria possível Bolsa Família, de que seria possível Fome Zero, de que seria possível reconstruir e dar infraestrutura às favelas brasileiras a partir do PAC, o Minha Casa Minha Vida, foi sim possível nós construirmos um diálogo, inclusive com os setores produtivos, que diz o seguinte: mantenham os trabalhadores vivos, façam um acordo com o nosso presidente Lula, queiram construir um Brasil onde a classe trabalhadora se vê e tem esperança. É claro que o resumo disso é talvez a cervejinha e a picanha no prato, mas o grande acordo com todas as classes sociais
foi somente possível a partir da articulação e habilidade do Partido dos Trabalhadores. Mas eu quero chegar num ponto onde o André toca e que é fundamental nessa perspectiva de futuro que eu quero posicionar para vocês. Nós não estamos entendendo do porquê que a gente entrega na pauta econômica, que a gente consegue estabilizar as nossas contas públicas, a gente consegue, inclusive, reaquecer uma agenda de pleno emprego, que para muitos dos nossos, inclusive, seria impossível, mas a grande massa precarizada ainda está angustiada e distante de nós. O resultado de São Paulo é uma clareza, um exemplo do que ainda acontece de um voto, meus queridos, que não se fascistizou, a periferia, a favela não é simplesmente bolsonarista, não coloquem essa pecha. Elas estão desconfiadas da nossa capacidade de construir futuros e esperanças. André posicionou o pragmatismo da periferia. A periferia é muito pragmática. Pessoal, eu já passei fome. A fome, ela corrói a sua vida e retira os sonhos, retira as esperanças intangíveis, as possibilidades de você acreditar do que você não come. Portanto, garantir que teremos, sim, recursos para o PAC sair, garantir, sim, que o desenrola vai ser possível nas nossas próximas retiradas e que eu posso desistir do tráfico e da milícia para acreditar no modelo de desenvolvimento que o PT me apresenta, é muito importante. Nós precisamos ser viáveis às pessoas que a gente convence no voto e às pessoas que a gente carrega com tanta propriedade nos nossos discursos e nas nossas falas. E, claro, passa pela importância da gente se ver, olhar o presidente Lula, olhar as parlamentares, olhar as figuras, as lideranças que a gente tem visto nesse novo momento da história, nessa nova quadra da renovação da política dentro do PT, é muito importante. A presença da Tainá no parlamento é extremamente pedagógica, mas o discurso da Tainá e o discurso do partido dela precisam estar aliançados numa perspectiva de que, daqui a 40 anos eu estarei vivo, bem alimentado, fora da criminalidade e que, inclusive, eu serei uma figura com todos os direitos, assim como a classe média é. Ter a segurança e a tranquilidade de acessar uma casa, inclusive de poder envelhecer, que é uma perspectiva hoje quase que burguesa. As pessoas sabem que está cada vez mais difícil se aposentar, as pessoas sabem que está cada vez mais difícil acessar serviços públicos. O SUS vive uma grande contradição. Ele será sustentável no longo prazo? As pessoas têm medo de passarem mal, de ficarem doentes. Quem irá cuidar de mim na velhice? A fake news sobre o BPC é justamente pelo desafio que as pessoas têm de não compreenderem e, na verdade, terem medo da capacidade do PT de cuidar delas daqui a 40, 50, 60 anos. Como eu estarei no meu envelhecer? Como eu estarei na minha melhor idade? Para além disso, a perspectiva de como a gente dialoga com os grandes setores produtivos do Brasil, e eu parto para o campo, que, na minha opinião, dialoga profundamente com a crise climática que a gente enfrenta e com os desafios do desenvolvimento que a gente tem pela frente. E enfrentar a discussão da terra, que os companheiros do MST tocaram tantos anos e ainda tocam, sem nós não nos apropriarmos da discussão central, que é, olha, temos que mirar nas terras públicas para garantir a diminuição, de fato, do preço da comida. A cesta básica, no curto, médio e longo prazo, precisa garantir para a população que ela será viável, de que ela será possível. E eu quero dizer aqui dos alimentos vivos. 70% da nossa juventude hoje não consome comida viva, comida de verdade. E eu não quero falar mal do agronegócio, não brigue comigo, professor Postman. É ruim do ponto de vista econômico a gente falar do agronegócio porque ele tem, sim, uma representação importante no nosso PIB. Mas o agro não é pop e o agro está determinado a matar a grande massa trabalhadora da cidade porque ele não vende para a gente. Ele mira as exportações, nos dá os piores alimentos e a gente passa fome na fila do osso sem conseguir sequer acessar o tomate, acessar uma hora para o Nobis, acessar um franguinho cozido na hora de descansar. E, nesse sentido,
Como os nossos bancos vão mirar a transição ecológica desse campo? O nosso campo ainda é extremamente colonial, colonizador. A agroindústria brasileira, ela precisa, inclusive, consumir menos água. A crise hídrica e a crise energética que vem por aí precisa ser defendida pelas nossas lideranças do PT. A gente precisa falar sobre isso. A próxima grande crise que se avizinha é da soberania alimentar, que dialoga com a carestia dos preços dos alimentos e, principalmente, a crise energética. Quem mora nos grandes centros urbanos sabe o que é pagar uma conta de luz. E isso dialoga com a crise climática dos eventos extremos e, principalmente, da dificuldade que a gente tem de acessar rios e lagoas que sejam possíveis da gente garantir energia limpa e, claro, garantir a tranquilidade dos povos e comunidades tradicionais nas beiras desses rios e lagoas. Quero falar de uma terceira chave aqui, apontando para o final dessa conversa, mas também para os desafios que começam, na minha opinião, ano que vem. O 2025 será determinante para o PT falar ao mundo ao que veio. Nós teremos a COP30. No seio amazônico, veja eu, uma sudestina falando disso, nós teremos que dizer que os povos originários têm uma agenda dentro desse país e que são prioridade a partir da nossa lógica de alimentar, de consumir, de viver, de proteger as suas terras e proteger as suas naturezas. E quero deixar aqui muito claro, nesse final de diálogo, que essa trinca campo, cidade e floresta precisam, inclusive, dar uma dimensão econômica para os nossos parceiros. Márcio, eu tenho muito acordo que a gente precisa migrar esse diálogo norte-sul para um diálogo sul-sul, onde o Brasil consiga ser protagonista econômico numa relação com os outros países do sul global. Mas eu quero entrar nessa negociação, por exemplo, numa negociação sobre a Rota da Seda, em outro pé de igualdade com a nossa lógica de desenvolvimento interno. Ou a China vai comprar apenas meia dúzia de toneladas de algodão e eu vou continuar consumindo material industrializado que polui as nossas lagoas, polui os nossos recursos naturais e a gente sem capacidade de produzir os nossos próprios empregos. É preciso criar empregos. Eu termino aqui. O Partido dos Trabalhadores precisa ter um discurso que crie uma dimensão do trabalho. Falar de trabalho hoje, falar do mundo do trabalho e dizer o seguinte: o problema não sou eu, o trabalhador que quer trabalhar na 6x1. O problema são vocês que querem trabalhar na 1x6 e acumular a grande maioria desse capital que está circulando no Brasil já, dessa grande riqueza que a gente produz e que não vai para o bolso do trabalhador. Nós estamos, sim, num patamar de desenvolvimento de sermos protagonistas de uma outra lógica da geopolítica internacional. O que a gente dizia que nós éramos, há 40 anos atrás, um país subdesenvolvido, que ainda teríamos grandes desafios a construir as nossas próprias riquezas, não se sustenta mais. À luz da nossa balança comercial, à luz do que a gente consegue exportar e importar, e à luz dos super ricos. E aí eu termino aqui reivindicando uma fala para a gente melhorar a comunicação do nosso ministro Haddad. Porque ninguém está chamando o nosso ministro Haddad de revolucionário. E essa história de taxar os sujeitos que ganham mais de 50 mil reais, da gente fazer uma primeira reparação econômica, um primeiro passo, de catar o dinheiro dos mais ricos desse país, reparar o que a gente não fez no pós-colônia e construir uma trilha até esse 2030, 2050 e 2060, que é de pleno emprego, de desenvolvimento para toda a pirâmide, inclusive a base, porque isso se reverte para o bolso do trabalhador, isso se reverte em infraestrutura para os mais pobres e, principalmente, é uma reparação econômica justa que, inclusive, demorou a ser realizada. E, na minha opinião, somente o PT, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, teria a coragem pública de construir esse debate. Então, por favor, que a gente faça jornadas pelo país inteiro, dizendo que a briga é nós e eles, sim,
e que essa companheirada das grandes elites da Faria Lima precisam, sim, sentar na mesa de negociação sindical, sentar na mesa de negociação do presidente Lula e participar com coerência da reconstrução do Brasil. Saudações petistas.